Bem, pessoal, boa noite a todos. Graça e paz da parte do nosso Pai Celestial. Iniciamos há uns dias atrás uma série de estudos sistemáticos com relação às principais falsas doutrinas que têm se disseminado ultimamente dentro das pessoas que se dizem, né, povo de Deus, que se dizem despertos, vamos dizer assim, principalmente relacionadas a pregadores de YouTube, os YouTubers despertos, vamos dizer assim. E uma dessas, né, essa ia ficando de fora. E aí eu estava olhando hoje aqui nas minhas coisas, eu encontrei algo relacionado, uns rabiscos aqui relacionados a essa coisa aí, que é a questão do uso do vinho. Ultimamente tem surgido um movimento, né, de youtubers, tal, pregadores, e tem falado que, não, Jesus bebeu vinho, aí você pode, então, beber vinho, as escrituras não condenam, o que as escrituras condenam é que você se embriague com vinho. Olha, nada mais longe da verdade. Isso aí passa apenas de um estudo, vamos dizer assim, superficial das escrituras, quando as pessoas buscam apoiar um ponto de vista pré-concebido. Nós vamos tentar ver alguma coisa hoje à noite, basicamente, né, alguns pontos relacionados lá no Antigo Testamento, sobre a questão do vinho. Vamos explorar um pouco, realmente, ver se as escrituras apoiam o uso do vinho, da cerveja, da bebida inebriante, desde que você não caia, certo? Você pode ficar zonzo, desde que você não se embriague para cair ao chão. As pessoas estão falando isso. Uma heresia tremenda agora nos últimos dias. Então vamos iniciar aqui. Olha só, nós precisamos olhar a etimologia da palavra que é utilizada nas escrituras. Será que a escritura não vai se referir ao vinho ou bebida forte? Nós temos relatos de pessoas bebendo álcool na escritura. São perguntas, vamos dizer, até simplistas. As escrituras vão condenar o uso de bebidas alcoólicas. Então, a gente vai encontrar pessoas tomando álcool, né? E as escrituras falando de bebidas alcoólicas. Agora, nós precisamos realmente entender o que as escrituras nos dizem. Quando nós vamos para a escritura, você vai ver lá a referência ao álcool. E as palavras lá que se utilizam para se referir ao álcool são as palavras vinho ou bebida forte. Você vai ter isso, por exemplo, na revista atualizada, Almeida, lá no livro de Provérbios, por exemplo. Então, em qualquer exame aí no Velho Testamento para com álcool, deve ser levado em conta as diferentes palavras hebraicas traduzidas, né, para os nossos dias, para a nossa linguagem, né, para as nossas regras semânticas. Isso é importantíssimo, ver lá o hebraico. Depois nós vamos ver também no Novo Testamento, aquele conselho de Paulo para Timóteo, né, usa um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades. O pessoal procura também se apoderar disso aí como se fosse uma norma para se utilizar vinho hoje. Olha só que coisa. Então vamos lá. O termo bebida forte, ele não apresenta maiores problemas de tradução. Por quê? Porque é apenas uma palavra hebraica. A palavra hebraica para bebida forte é o shecar. É o shecar. Agora, a tradução de bebida forte é mais comum, né, do que deveria ser. Então, as pessoas pensam que bebida forte se refere à bebida alcoólica destilada. Mas nem sempre é isso. Não é isso que a Bíblia quer dizer quando usa o termo checar. Então, o que acontece? Desde que esse processo de destilação do álcool ele não foi desenvolvido até meados ali do ano 500, olha só, ano 500 depois de Cristo, a bebida alcoólica mais forte que as pessoas poderiam usar nos tempos bíblicos, ela só tinha apenas em torno de 14% de álcool por volume. Então, essa é uma informação interessante. Isso aqui é basicamente o máximo que era produzido, né, pela fermentação natural. Então, o que é que isso aqui nos diz? Isso nos diz que esse termo, que é utilizado nas escrituras hebraicas, o shecar, para bebida forte, certamente não vai nos dar permissão para beber o que hoje você conhece como um destilado forte. As pessoas bebem por aí. Então, se o álcool destilado não é o que a Bíblia quer dizer quando usa a palavra shecar, o que é que significa essa palavra? Olha só, os arqueólogos descobriram, há um tempo atrás, uns documentos em tablets de barro. E os tablets de barro, lá na antiga Babilônia, né? A escrita era cuneiforme.
E nesses tablets diziam que os babilônios antigos eles produziam uma bebida alcoólica chamada chicaru. É uma palavra até parecida, né, com checar. Chicaru, checar, parecida. Você vê que é a mesma palavra, até. Dizem, né, os estudiosos, que nas línguas semíticas elas estão interrelacionadas. Mas nesses tabletes de barro, o chicaru era produzido de modo que a gente pode perceber, então, que bebida eles estavam descrevendo. Então, os babilônios produziam do grão uma mistura que era deixada para fermentar. Então, esses tablets, que foram encontrados, né, na escrita cuneiforme, eles falam a respeito da produção do chicaru, basicamente a mesma coisa do checar bíblico, e eles estavam produzindo, na verdade, cerveja, os babilônios já. Então, olha quanto tempo já se fazia essa produção. Então, se a escritura usa o termo checar, está se referindo então à mesma bebida, então é lógico presumir que a escritura também pode estar falando da cerveja já, né? Porque isso aqui era uma palavra de uma raiz comum semítica, tanto para o chicaru quanto para o checar, isso naquela época já da Babilônia, uma palavra semítica até. Tudo bem, isso é importante. E isso é interessante, nós podemos entender. A bebida hoje ela é tão divulgada na TV, na internet, consumida pelo público, que aí nós já vemos hoje certos despertos, entre aspas, falando que você não tem problema algum, que a escritura não condena a utilização de bebida, o que você não pode é se embriagar. Olha só a contradição que existe aqui. Agora, qual é o ponto de vista bíblico? Qual é o ponto de vista da escritura? É muito fácil pegar um texto isolado, e pegar esse texto isolado de determinada circunstância que está na escritura e tentar fazer desse texto uma coluna, um baluarte para tentar sustentar um ponto de vista, não uma doutrina, um ponto de vista, meramente um ponto de vista. Nós temos 21 textos do Antigo Testamento que vão mencionar exatamente a palavra checar, como nós falamos agora, que pode ser a cerveja destilada, o checar. Desses 21 textos que se encontram no Velho Testamento, é bastante pertinente aqui fazer a menção que 19 textos condenam ativamente, firmemente, vigorosamente o uso do checar, da bebida forte nas Escrituras. 21 textos, dos 21 textos, 19 condenam. Aí os outros dois, o que acontece com os outros dois? Os outros dois, eles apresentam casos especiais. Nós vamos ver esses casos mais à frente. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver que essa bebida, né, ela aparece uma vez apenas, o termo relacionado, o termo simile, lá no Novo Testamento. Nós depois vamos ver isso com mais calma. E é proibido o uso. E a referência aqui é para João Batista. É proibido. João Batista não vai beber vinho nem bebida forte. O checar era proibido para João Batista. E se nós já vimos que nós somos o terceiro Elias, se o povo de Deus agora nos últimos dias é um terceiro Elias e precisa comer de uma forma diferenciada, precisa se vestir de uma forma diferenciada, precisa ter uma apresentação diferente do restante dos outros profetas de Baal, de Azerá, você também não pode beber a mesma coisa que eles bebem. Isso aqui é uma lógica. Isso aqui é algo que fica muito nítido. A bebida e a comida, ela está determinada pelo Criador, principalmente para aqueles que querem ser o último Elias, ou fazer parte das duas testemunhas de Apocalipse 11. Então, desses 19 textos, voltando agora do Velho Testamento, né, nós vamos ver o que alguns deles dizem. Por exemplo, Levíticos 10, verso 9. Levítico capítulo 10, verso 9, você pode anotar aí. Em Levítico 10, verso 9, é proibido, eu vou achar aqui esse texto, mas não vamos ver todos, mas vamos ver aqui Levítico capítulo 10, verso 9. Deixar a escritura falar. Diz assim, uma das restrições, proibições para o sacerdote, diz assim, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos, veja, falou também o Senhor Arão, dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Primeiro ponto,
tem pessoas que podem alegar o seguinte: Deus está dizendo que eles só não poderiam beber vinho ou bebida forte quando eles entrassem na tenda da congregação. Quando você vai para o verso 10, você vê que automaticamente essa linha de interpretação é excluída. Porque Deus diz o seguinte: para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Ou seja, o sacerdote só deveria fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, quando entrasse na tenda da congregação? Claro que não. Então, essa interpretação aqui, ela é absolutamente rejeitada. Agora, vamos para a palavra aqui no hebraico. A palavra aqui do verso 9, vinho, é o yain. O yain. Nós vamos ver um pouco sobre yain agora. E a palavra bebida forte é o shecar. Então, veja que Deus está falando aqui vinho, yain, ou o shecar. E a palavra shecar, hebraica, quer dizer bebida forte, bebida intoxicante, bebida fermentada ou intoxicante. Exatamente aquilo que nós estamos falando. E a gente lembra do chicaru, que era o termo que era utilizado lá na Babilônia. Então você tem yain ou chicaru, o shecar, né, na verdade, tu e teus filhos não bebereis. Esse é o texto de Levítico 10:9, proibindo o seu uso. Números 6, 2 e 3. Vamos ver Números capítulo 6, verso 2 e 3. Rapidinho aqui. Números capítulo 6. E veja, se nós hoje somos sacerdotes, e há um sumo sacerdote nos céus, se somos hoje sacerdotes, como diz Pedro, nação santa, a nação santa de sacerdotes também vai usar o yain ou o shecar, o vinho, bebida forte? Claro que não. Principalmente agora, no grande dia antitípico, no dia da expiação que nós estamos vivendo. Vamos agora para Números capítulo 6, verso 2 e 3. Números capítulo 6, verso 2 e 3 diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, né, hebraico, seja mulher, fizer um voto especial de Nazireu. Nazireu, aqui, era o Nazir, pessoa consagrada, como Sansão. Sansão era Nazireu. Devotado, não é? É a fim de consagrar-se para o Senhor, verso 3. Abster-se-á. Primeira coisa. Abster-se-á. Ou seja, a própria palavra aqui, nazar, consagrar, separar, também é a palavra usada para nazireu. Se absterá de vinho, que a palavra hebraica é yain, mais uma vez, e bebida forte do shecar. Não beberá também vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará nenhuma beberagem de uva. Suco, a palavra para beberagens aqui é o mishrá, hebraico, quer dizer suco, nem um suco de uva. Nem comerá sequer uvas frescas nem secas. Consagração total, absoluta. Porque poderia haver, com certeza, dependendo de alguma circunstância peculiar, algum nível de fermentação aqui. Poderia quebrar o voto do Nazireu. O Nazireu não podia beber. Juízes 13, 3 e 4. O que é dito lá pelo anjo admoestando a mãe de Sansão? Diz, olha, ele também não vai beber vinho, você não vai beber durante a sua gravidez. As influências pré-natais aqui. E também o próprio Sansão não poderia beber. Deuteronômio 29, 5 e 6. Deuteronômio 29, 5 e 6. É interessante esse texto aqui. Deuteronômio 29, versículos 5 e 6. Diz assim: 40 anos os conduzi pelo deserto. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Deus diz: não envelheceram sobre vós as vossas vestes. Já pensou? 40 anos no deserto, a veste não acabou? Coisa extraordinária. Nem se gastou no vosso pé a sandália. Já pensou um sapato durar 40 anos? A sandália você está usando ali, que as pessoas, todos os dias usando a mesma sandália, e a sandália não se rasgou, a sandália não se acabou. Olha que Deus tremendo. Pão não comestes, e não bebestes, yain, que é o vinho, nem bebida forte, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando Deus diz aqui, vocês não beberam vinho nem bebida forte, pergunta, tinha à disposição vinho, bebida forte? Deus está dizendo, vocês não beberam. Para que soubesses, para que vocês tivessem a experiência de que eu sou o Senhor e de que é isso que eu estou preparando para vocês. A experiência dos filhos de Israel no deserto durante 40 anos representa simbolicamente a experiência do povo de Deus agora nos últimos dias. 40 anos no deserto, 40 anos no deserto da tentação, no deserto aqui, 40 anos da tentação de Cristo, lá também no deserto.
40 dias de Elias para o Monte Horebe. Tempo de angústia de Jacó. Então, tudo isso está relacionado com provação. E na provação, nos tempos de prova, nos tempos de teste, o povo de Deus não vai beber vinho. Não vai. Deus disse, isso aqui já está determinado para que eu saiba, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Vocês tenham experiência comigo. Continuando aqui, né, a gente vê claramente também a história de Ana. Ela foi ao tabernáculo lá em Siló, e ela orou, não é isso, Ana, tão fervorosamente, porque ela não tinha filhos, que o sacerdote acusou ela de estar embriagada com o Shecar, mas ela negou. Ela negou, ela não estava embriagada. 1 Samuel 1, verso 15. Então, os profetas, também eles eram muito rigorosos quando eles condenavam a bebida forte. Por exemplo, Isaías. Isaías menciona 8 vezes a bebida forte, o Shecar. E cada vez que ele menciona, ele faz uma referência negativa. Ele pronuncia um ai sobre quem toma. Isaías 5, verso 11. Ai daquele que bebe o Shecar. Isaías 5, verso 11. E diz também que a bebida seria amarga para aqueles que bebem quando Deus amaldiçoasse a terra. Isaías 24, verso 9. É o tempo hoje que nós estamos vivendo. Também ele diz que a cerveja causa cambaleio. Isaías 29, 9. Está claro aqui. E que os sacerdotes, os falsos profetas, eram 2 grupos que estavam como bêbados por causa dos efeitos da falsa profecia. Isso aqui no livro de Isaías. O profeta Miqueias também, ele falou que as pessoas desejavam esse tipo de líder, alguém que aprovaria o uso da bebida. Miqueias capítulo 2, verso 11. E Provérbios 20, verso 1, fala de zomba e rixaria como 2 dos efeitos colaterais da bebida. Então as pessoas não podem ignorar isso aqui por causa de um texto ou outro controvertido na Escritura. Então existe uma condenação universal na Escritura. Agora veja bem, o que é que nós podemos dizer de Deuteronômio 14? Deuteronômio 14, 22 a 28. O que é que tem Deuteronômio 14, 22 a 28? É interessante, você pode ler esse texto aí. Esse texto ele parece que não está se adequando, né? É isso aqui. Ele parece indicar que os israelitas poderiam pagar parte do seu dízimo em cerveja. Ok? E algumas pessoas veem isso uma licença para tomar a bebida forte. Mas quando você vai analisar cuidadosamente Deuteronômio 14, você vai ver que ali tem uma prática especial de circunstâncias especiais. Aqui fala do assunto do dízimo, lá na aliança levítica, no verso 22 e 23. E depois vai falar daquilo que poderia ser chamado do dízimo atrasado. Lembrando que esse dízimo atrasado aqui não é o dízimo atrasado de hoje das igrejas evangélicas, não era dinheiro. Nós já vimos que o dízimo não era dinheiro. Então, Deuteronômio 14 identifica o dízimo como sendo alimentos e bebidas que o israelita levaria para o santuário. Então, quando ele devolvia o dízimo no tempo, os produtos deveriam incluir cordeiros, novilhos, não é isso? Vinho novo não fermentado, que é o tiroche, essa é a palavra aqui para vinho novo, suco de uva, que é o tiroche, e grão. Agora, quando ele não pudesse ir ao santuário com isso, o que acontecia? Ele deveria fazer uma substituição. E é isso que nós vamos ver, nós vemos nos versos 24 ao verso 26. O verso 24 diz assim, se o israelita não fosse capaz de ir ao santuário, então ele teria uma solução. Ele deveria converter seu dízimo em prata, guardar o dinheiro até que ele fosse ao santuário. E no verso 26 fala do dízimo atrasado. Ele devia comprar, quando ele chegasse no santuário, alguns daqueles mesmos produtos que ele tinha trazido anteriormente e comer uma refeição de dízimo diante do Senhor. Veja, o dízimo se comia até. Mas hoje as igrejas só querem aceitar dízimo em dinheiro. Então, são tantas contradições. Os produtos que ele comprasse, esse israelita aqui que atrasasse esse dízimo, que na verdade o dízimo, grande parte dele, do 3º ano, nós já vimos, era para sustentar o estrangeiro, o órfão e a viúva. Então, por isso que esse atraso no dízimo era cobrado. Não é porque simplesmente era dinheiro, porque não era dinheiro. Nós já vimos isso, não era dinheiro. Então, ele deveria apresentar um cordeiro, comprar uma ovelha, não é isso? Ou um touro. Então, em vez do suco de uva, ele apresentava, então, o iaim. Prestem bem atenção nisso aqui. Por quê? O iaim era um vinho que tinha sido fermentado, no fermento à base de mais ou menos 14%, com o passar do tempo.
ele não apresentaria também o grão. Veja, isso aqui é no caso específico daquele que não havia levado o seu dízimo de alimentos para manter os órfãos, para manter a viúva, para manter os serviços do santuário. Então aqui era como se ele tivesse recebendo um tipo de juros naquilo que ele deveria apresentar. Ele não apresentaria grão, ele não apresentaria o suco de uva fresco, que é chamado de tirosh, é a palavra hebraica. E agora, em cada um desses casos, não é isso que ele apresentaria, esses casos aqui, a refeição do dízimo atrasado, era coisas, consistia de coisas para corresponder e mostrar o desenvolvimento do produto agrícola. Olha só, Deus determinou que deveria ser apresentado o dízimo até determinado tempo ali, tinha aquelas festas. Se ele não apresentasse na determinada festa e passasse o momento, Deus então queria que ele apresentasse, como nós já estamos vendo aqui, o texto de Deuteronômio fala, mas ele então iria apresentar um dízimo como se tivesse sido desenvolvido, não aquele dízimo próprio para a época. Era como o seguinte, né? O tempo próprio houvesse passado, aquilo estava nas mãos dele, e Deus queria ver, então, aquilo das mãos dele, como estava no momento, então, que ele iria apresentar. E não mais no tempo que havia passado. Esse é o sentido. Então, era tipo uma penalidade, como se fosse juros. O que era o juro? A apresentação do desenvolvimento normal daquela oferta, do grão ou do vinho. Se ele tivesse apresentado na época correta, era o tirosh. Mas como ele não apresentou na época correta, esse vinho fermentaria. E ele então seria o yain. E ele então deveria apresentar o yain, e não o tirosh, não o suco de uva fresco. Da mesma forma, o grão. Se ele tivesse apresentado na época correta, ele apresentaria o grão. Como ele não estava apresentando na época correta, o grão, então, deveria ser apresentado, né, a cerveja, porque a cerveja se originaria do grão. Veja só o sentido aqui da coisa. Então, sob essas circunstâncias que nós estamos vendo aqui, essa substituição simbólica da cerveja por grão mais velho, no caso do dízimo atrasado, ele é apresentado, isso aqui não pode ser compreendido como uma licença. É esse texto aqui que o pessoal pega, o texto de Deuteronômio, isolam esse texto e tudo que a gente está vendo aqui. Não, isso é uma licença. O pessoal lá na época, quando ia para o tabernáculo, você vai ver uns vídeos, né? Uns vídeos maçantes, tem no YouTube até. E o pessoal defendendo isso, né? Nossa. Não, então o pessoal levava lá, qual é a palavra? É o yain, então eles podiam lá beber e se embriagar, então veja, não tem problema, você pode fazer isso também. Veja como os enganos dos últimos dias, eles são predispostos realmente para utilizar a escritura, mas da forma errada. O diabo sempre fez assim e vai continuar fazendo. Então as pessoas querem uma licença para usar a cerveja, né? E não percebem claramente que a palavra, a cerveja, ela é condenada em todas as outras partes do Antigo Testamento. Então, quando você volta para o assunto do vinho, você vai ver que tem duas palavras aqui. Tem um tirosh, que frequentemente se refere ao suco de uva no seu estado não fermentado. Esse suco de uva que você usa, que nós usamos na Santa Ceia, que você pode ir lá no supermercado comprar, usar, é o tirosh, da época do Antigo Testamento. E aí você também tem o yain. Só que o yain é o seguinte, é uma palavra que tem alguns significados um pouco mais especializados. Por exemplo, em 30, a pesquisa feita aqui, das 38 referências a tirosh no Velho Testamento, elas vão juntar grão e óleo somente, ou produto da colheita para dízimo. Agora você tem 3 textos também, de Miqueias 6,15, Isaías 2, Isaías 65, que falam que tirosh é o produto da uva, tudo bem. Você tem 4 textos, Provérbios 3,10, você tem Jeremias 2, Miqueias 6 também, que falam de tirosh como sendo produto da prensagem. E você tem apenas um texto, que é o texto lá de Oséias 4,11, que diz que tirosh pode produzir intoxicação. Interessante isso aqui. Se fizer como Noé, o que aconteceu com Noé? Noé não sabia, né, do vinho, e ele pegou o vinho, usou, prensou o vinho, e ele se embebedou. Então, o texto de Oséias 4,11 fala que o tirosh pode produzir intoxicação. Agora, esse texto aqui pode, na verdade, estar se referindo à fermentação
mais antiga, ou a prática de misturar o vinho novo e o velho fermentado. É por isso que há uma certa discussão com relação ao texto de Oséias 4:11. Pela generalidade aqui, de todos os sentidos que a gente já viu, é básico se concluir isso, né? Porque não pode apenas um texto de Oséias 4:11 subverter todos os outros usos da palavra tirosh que estão aqui em Miqueias, em Provérbios. Então a lógica não vai deixar que isso aconteça. Então, tirosh se refere quase que exclusivamente, com exceção do texto aqui de Oséias 4:11, que é um texto aqui parece fora da curva, mas que quer dizer realmente isso, né? Fermentação, a fermentação típica, ou a mistura do vinho novo e velho. E tanto que Cristo fala, né? Não se pode misturar o vinho novo em odres velhos. Então isso aqui já dá um suporte, né? A essa questão do texto de Oséias 4:11. Então o tirosh se refere quase exclusivamente ao vinho não fermentado, igual o suco de uva. Agora, o iaim é a outra palavra principal que a Escritura usa para vinho. E aí sim quer dizer o vinho fermentado, e aí a Escritura condena. Então essa palavra iaim, pessoal, ela tem referência na Escritura 140 vezes. 140 vezes. Então você vai ver, fazendo uma vista geral nas Escrituras, né? A gente fizer um cálculo aqui, essa palavra iaim é apresentada de forma negativa absoluta umas 60 vezes. Então, mais de 60 vezes na Escritura, simplesmente também é mencionada e não faz mérito dela. E 17 referências só é que você tem uma aplicação, aliás, vamos dizer assim, tipo neutra dela, né? Uma referência neutra para positiva, vamos dizer assim. Então você tem o iaim, vinho fermentado, mencionado de forma negativa em muitas vezes, 60 vezes, e outras 60 vezes não diz nada. E só 17 vezes. Então você vê que tem uma proporcionalidade aqui gigante com relação ao uso da palavra. Então você tem lado negativo. Você tem aqui as histórias que o vinho fermentado, né, produz os maus resultados. Você vai ver aqui as histórias lá, né? Embriaguez de Noé, Ló, Nabal, na 1 Samuel 25, né? Nabal se embriagou e tal, até morreu. Você tem o Aminon, o filho de Davi, 2 Samuel. Você tem Belsazar, o rei Assuero, por exemplo. Em todas essas aqui, você vai ver, né, histórias que mencionam o resultado, né? Não diz lá o resultado, não diz que o resultado é benéfico, mas é um fim desastroso aqui. Agora, Provérbios 23, 29, 35, já diz os efeitos imediatos do iaim, que é briga, ferimento, ai, tristeza. Provérbios 21, 17, violência. Isaías 28, 7 fala que engana a mente, inflama a pessoa, conduz ao esquecimento de Deus. Então, vai ficando claro, né, como a Escritura apresenta essa questão do vinho. Agora, quando você vai para textos aqui, tem 3 textos, por exemplo, Salmo 104, 15, Eclesiastes 9, 7 e Eclesiastes 10, 19. O que é que diz aqui? Você vê que é um texto do Salmo e 2 de Eclesiastes. Tudo bem? Quem foi o autor de Eclesiastes? O autor de Eclesiastes foi Salomão, quando ele foi resgatado da lama, da perdição, praticamente. Quando Salomão ia se perder, fechar lá a porta da misericórdia na vida dele, ele se perder, miraculosamente, foi tocado pelo Espírito Santo e voltou. Quando ele volta, de ter adorado o diabo, de ter sido o maior satanista dos tempos dele, ou quem sabe de todos os tempos, né, ali, de ter mexido com todo tipo de invocação maligna, adorado outros deuses. A mente dele estava parafuso, ele não tinha mais poder mental, ele não tinha mais poder, vamos dizer, espiritual, ele não tinha poder moral, nada disso. E você vai ver Salomão reclamando muito da vida, né, quando ele escreve o livro de Eclesiastes. Né? É uma vida jogada fora no livro do Eclesiastes. Então aqui ele fala que o vinho pode tornar o coração alegre e trazer regozijo. De que perspectiva? Da perspectiva dele. Os 2 textos de Eclesiastes 9, 7. Eclesiastes 10, 19. Do efeito enganoso do vinho. O coração alegre é exatamente o coração alegre que você vê hoje as pessoas aí. Então essa alegria que ele fala aqui não é a alegria verdadeira. Então ele fala aqui de uma consciência dos efeitos do álcool e tal, mas você vai ver que aqui o que ele está dizendo, Eclesiastes 9, 7. Vamos lá para Eclesiastes capítulo 9, verso 7. Cadê o Eclesiastes aqui? Você vê que esse é um livro de um homem que
foi tirado do fogo, praticamente do inferno, da condenação, e foi trazido de volta ali nos 48 do segundo tempo. E ele escreve esse livro aqui para mostrar que a vida, por mais que você tenha coisas, você faça coisas, se você não estiver bem com Cristo, não estiver feliz, a sua vida não vale nada. No final das contas, vai ser só uma ilusão, assim como Salomão percebeu aqui. Então, nós temos aqui o texto de Eclesiastes 9:7, que diz assim, ó, Eclesiastes capítulo 9, verso 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu yain, o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. O que Salomão está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que eu posso comer meu pão com alegria, não me preocupe com nada, beba o meu vinho e tal, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras, posso fazer o que for. Salomão vai dizer qual é a verdadeira perspectiva disso aqui em Eclesiastes 2:24. O que ele diz aqui? Nada há melhor para o homem. No 2:24 a gente entende qual é a perspectiva de Salomão nesse texto. Nada há melhor para o homem, para o ser carnal. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, o ser carnal, ele vai com alegria comer o seu pão, beber o seu vinho, porque para ele, de antemão, tudo que ele fizer, Deus está se agradando. Não há prejuízo para ele. Não há problema para ele, porque Deus já se agrada. Agora veja o que ele diz. Em todo o tempo, no verso 8, sejam alvas as tuas vestes, jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Então, Salomão está falando aqui de uma perspectiva meramente humana e carnal. Meramente humana e carnal. Tanto que fica claro isso aqui, que no verso 10 ele diz, o que vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças, porque você vai morrer. Você vai morrer, depois que você morrer, não tem obra, não tem projeto, não tem conhecimento, não tem nada, acabou. Então ele está falando de uma perspectiva aqui absolutamente humana e carnal. Isso fica claro no Eclesiastes 2:24, quando ele diz, nada há melhor para o homem carnal, só isso, do que comer, beber, não é isso que as pessoas fazem hoje? Sem Cristo, comer, beber, fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Olha só, se não é a vida humana hoje. Então, se você quiser encontrar uma vida no fosso do pecado, destruída pelo pecado, que se deu conta aos 48 do segundo tempo, você lê esse livro de Eclesiastes. Você vai ver aqui uma vida de uma pessoa destruída, de um satanista, de um invocador de demônios, que depois, no último momento, uma pessoa que caiu lá embaixo na moralidade, mas que ainda foi resgatada pelo poder que há no sangue de Jesus na última hora. Então, veja, Salomão está mostrando isso aqui. Ele usa a palavra yain aqui. Né? Esse é o texto. Então, ele está falando disso aqui. O 10:19 também. Cadê o Eclesiastes 10:19? Vamos ver o 10:19 para a gente finalizar. 10:19, ele vai dizer a mesma coisa. Ó, aqui. O festim, né? O lechem, o festim. Na verdade, aqui, ó, a palavra está aqui, festim, mas não é festim não, pessoal. O festim, 10:19. Vamos pegar aqui no original. Né? No original, diz assim, por muita preguiça, cadê? Eu estou no texto certo aqui, é Eclesiastes, capítulo 10, versículo 19. Para rir se fazem banquetes, na corrigida fiel diz assim. E o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. Veja que é uma mensagem aqui da vida da pessoa estulta, da pessoa sem Deus. Quando eu vou aqui para o texto, né, no original, o que é que diz aqui, ó? 19. É o 19? O festim faz-se para rir. O vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Não é isso aqui que a pessoa sem Deus pensa? O dinheiro atende a tudo. Então, aquele que está dizendo, ó, o festim faz-se para rir. Na verdade, a palavra aqui não é festim, não. O original, a palavra aqui é pão. Olha que diferença de tradução isso aqui. Não tem nada a ver com festim aqui. Aqui a palavra é pão. Lechem. O pão. O pão faz-se para rir. O que é o pão? A mesa, aquela mesa que Davi fala lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pronto. É isso que ele está falando aqui. Traduziram para o festim. Festim faz-se para rir. É isso o festim, onde está lá. O pão da iniquidade. O vinho, o yain, alegra, regozija a vida. Isso o homem sem Deus, o homem no pecado, carnal. E o dinheiro atende a tudo. É isso que Salomão pensava. Essa é a descrição da vida de uma pessoa sem Deus.
É o pensamento dela. Então, os textos aqui que são utilizados, que é esse texto aqui de Salomão, na verdade está falando de uma vida de alguém sem Deus, de uma vida de uma pessoa superficial, na filosofia do pecado. É isso que Salomão está querendo dizer. Está bem claro aqui, né? Ele não está falando diretamente de benefício algum do vinho, mas da pessoa, do homem sem Deus, como ele vê a vida de pecado. Tudo bem? Então, o Cântico dos Cânticos também faz a comparação com o vinho 4 vezes, né? Capítulo 1, capítulo 4, 7, para apresentar a beleza do amado, né? De um ponto de vista do desejo humano. Oséias 14:7 também fala da fragrância do vinho do Líbano, como uma comparação. Provérbios 9, 5 e 6 também fala, né, sobre o banquete da vida que a sabedoria provê. E por aí são vários outros textos que vamos apresentar uma forma simbólica do vinho, desde a visão humana. Então, se o vinho era usado como uma oferta de bebida no serviço do templo, como nós vimos, né, que a cerveja era usada para apresentar o dízimo atrasado, essas ofertas de bebidas eram derramadas ao lado do altar. Elas não eram bebidas pelos sacerdotes, só que as pessoas leem a escritura. E para sustentar o seu ponto de vista, vão dizer, não, as pessoas iam beber lá, realmente, no santuário. Não. Essa oferta de bebida lá, o Yaim, porque havia passado do momento, do ponto, apresentava-se como era, por causa da falha, ela era derramada ao lado do altar. Tudo bem? Então, pessoal, nós finalizamos por aqui esse tema, com essa introdução sobre essa questão do vinho. E tem outros textos mais que falam, né, sobre os efeitos do vinho, vermelhidão dos olhos, embriaguez, comportamento imoral, comportamento antiético, negativo. Então, a palavra é bem clara, né? É bem clara. E a gente pode depois voltar sobre esse assunto e ver alguns textos também relacionados lá no Novo Testamento, né? Aquele texto de Timóteo. A palavra diz o vinho da ira do Senhor. O que quer dizer isso? A gente pode voltar e também analisar esses contextos bíblicos. Mas, nesse instante, nós ficamos por aqui. Que Deus os abençoe. Que essa palavra de hoje, né, possa servir para que nós possamos ver como, muitas vezes, né, certos enganos são levados hoje e as pessoas tendem a acreditar nessas coisas. Sabe por quê? Porque há também um desejo carnal de que isso seja verdade. Você já tem um desejo, já quer que isso... Aí você vê alguém falando ali, não tem problema algum. Você diz, nossa, é maravilhoso. Disso aí, então não tem problema, não. A igreja dessa, é essa que eu quero. Porque não tem problema algum, vou continuar bebendo o vinho, porque até Jesus bebeu vinho, não é? Jesus fez o vinho fermentado lá para o pessoal beber, não tem lógica, né, essas coisas. Então, é o tipo de coisa carnal que Salomão bem apresenta e que caracteriza hoje, né, em maior ou menor grau, as pessoas que tentam se utilizar da escritura para satisfazer o próprio ego, satisfazer o próprio eu, satisfazer o desejo carnal. Mas a escritura condena veementemente o uso de vinho, condena o uso de vinho. Né? Mas o tiroche, é isso, que era o suco de uva, foi o que foi utilizado na ceia. A gente pode ver isso depois com mais calma. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça mais uma vez, e louvado seja o seu nome por a sua palavra desta noite, em nome de Jesus.